Uma ação simples que pode ajudar milhares de famílias. O Conselho Nacional de Justiça lançou 2 cartilhas para orientar pais e filhos adolescentes durante o processo da separação do casal. O objetivo dessas cartilhas, claro, é que os juízes possam oferecer oficinas para ensinar quais as melhores formas de diminuir os conflitos que existem nesse tipo de processo, nesse momento difícil da vida do casal. Em São Vicente, cidade do litoral de São Paulo, já foram oferecidas, desde março, 12 oficinas que orientaram mais de 130 pessoas, entre pais e filhos, sobre como passar por uma separação conjugal sem provocar mais conflito e sofrimento. Essas oficinas foram coordenadas por profissionais como psicólogos, assistentes sociais, que reuniram várias famílias numa mesma situação. Hoje, aqui em Brasília, o Conselho Nacional de Justiça lançou 2 cartilhas, uma para os pais e outra para os filhos. O objetivo é incentivar que juízes de outras cidades também ofereçam essas oficinas. De Brasília, Mônica Carvalho para a Globo News. Bom, para falar então sobre essas cartilhas, nós convidamos o coordenador do Movimento de Conciliação do CNJ, José Roberto Amorim, que está em Brasília e vai conversar comigo agora. José Roberto, muito obrigada pela sua participação aqui na edição das 6. Primeiro vamos saber o seguinte, essas cartilhas vão ser distribuídas para todo o Brasil. Isso, boa noite, Leilane. Nós vamos distribuir essa cartilha para todas as varas de família do Brasil inteiro e todas as varas que, embora não sejam especificamente de família, são varas que cuidam também do direito de família. São essas 2 cartilhas que eu tenho aqui, uma de pais e a outra para os filhos. Então nós vamos encaminhar para todos os juízos. A gente sabe que esse é um momento muito difícil na vida de um casal, um momento que mexe com toda a estrutura familiar. Você pode dizer um pouquinho pra gente o que tem nessas cartilhas? Nós, diante da experiência que nós temos no Poder Judiciário, que vem mostrando que nós temos tido uma alienação parental muito forte, ou seja, os pais utilizando os filhos, né, como motivo de vindita entre eles, nós percebemos que nós poderíamos, utilizando toda essa estrutura do Poder Judiciário, fazer com que, antes da separação ocorrer, antes do divórcio, nós pudéssemos ter uma conversa com os pais, para que os pais pudessem entender o passo que eles estão dando, e justamente na cartilha nós colocamos esses problemas que surgem, colocamos também algumas soluções e colocamos também os problemas jurídicos, né, que vão advir desse divórcio. E aí a gente utiliza o juiz, utiliza o assistente social e o psicólogo para que façam palestras aos pais explicando todas as consequências desse ato. E aí, tentando explicar-lhes que é fundamental que esse divórcio seja consensual e que não haja aí um litígio longo, que isso seja resolvido mais rapidamente, principalmente em prol dos próprios filhos. Agora, José Roberto, uma coisa que a gente vê, infelizmente, que chega a ser um pouco comum, são os pais, às vezes um, às vezes outro, às vezes os 2, falando mal do outro para o filho. Agora, já existe uma lei para punir esse tipo de ação, não existe? Olha, na verdade nós não conseguimos fazer com que isso seja utilizado de uma forma agradável, porque o próprio juiz, ao decidir um divórcio, quando ele percebe que os pais estão usando os filhos, ele pune. De que forma? Dando a guarda para um, tirando a guarda de outro, e às vezes tirando a guarda dos 2 e dando até a guarda para um terceiro, né? Mas a gente tenta justamente com essa oficina do divórcio fazer com que os pais entendam que esse é um procedimento completamente equivocado, um procedimento completamente errado e que fará com que os filhos tenham problemas futuros, né? E daí nós fazemos também essa mesma oficina com os filhos, né? Para que os filhos possam entender melhor aquela situação
informação que se passa entre os pais. Porque às vezes o filho fica numa situação, será que eu falo sobre isso com meu pai? Será que eu pergunto sobre isso? O que será que está acontecendo? Isso então a gente, na cartilha dos filhos, a gente coloca essas questões e explica aos filhos como é que eles devem responder a isso da melhor forma. Então a gente usa os dois lados para evitar que os filhos adolescentes acabem sofrendo e que os pais possam se compor de uma forma melhor para evitar um mal maior. Coisa que eu vi a cartilha, eu dei uma olhadinha na cartilha, uma coisa muito bonita, na minha opinião, e que está bem clara na cartilha, é explicar aos filhos que eles não têm culpa da separação. Exatamente isso. Isso é o ponto fundamental. É mostrar a eles que eles não estão em nenhum momento causando esse mal. Esse núcleo familiar que é uno, ele vai se dividir com o divórcio. Então nós vamos ter dois núcleos. E a gente tenta explicar que, embora esse núcleo tenha se dividido e ele tenha que passar a viver com o pai ou com a mãe, nós apresentamos várias alternativas para que eles possam conviver com isso sem ter nenhum prejuízo financeiro, físico, psicológico, e isso tem dado um grande resultado, porque os filhos passam a entender que a família continua sendo a família dele, e não que alguém saiu da família e ele nunca mais vai encontrar, não vai mais poder ver. Então a gente convence os pais de que é bom que eles mantenham esse relacionamento com o filho, e que o filho, e explicamos ao filho que ele não vai perder nem o pai e nem a mãe. José Roberto Neves Amorim, muito obrigada pelas suas explicações, por essa apresentação dessa ideia, dessa iniciativa, e a gente torce muito, acredita muito que isso pode vir a ajudar milhares de famílias. Muito obrigada, boa noite.